Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês do quanto que rende, né, 1000 cotas de Maxi Renda ou MXRF11, que é o nosso fundo híbrido que a gente vai falar sobre esse vídeo aqui, nesse vídeo aqui. Então vamos direto ao ponto, tá pessoal? Estou aqui no Funds Explorer, que é um site que mostra todos os assuntos relacionados a fundos imobiliários, gestões, relatórios e tudo mais. Então a gente vai fazer a análise bem rápida aqui. Beleza? Primeiramente, cara, como eu falei, Maxi Renda é um dos fundos mais baratos que tem na bolsa e um dos mais populares também, né? Obviamente que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é só mais para análise de estudo e tudo mais, você deve tomar suas próprias decisões. Mas vamos lá. Atualmente o fundo está custando 10,82, então no PVP dele está em 1,06, está um pouquinho acima do preço justo, né? Isso daqui é um pouquinho relativo, mas está um pouquinho acima do preço justo, e é um dos fundos que mais tem pagado aí em questão de rentabilidade, de conservadorismo e consistência, né? E é um fundo bem seguro também. Então, aqui o último rendimento dele foi de 0,12 centavos por cota. Então, aqui daria uma média de 1,10% ao mês, né? E ele está tendo uma rentabilidade mais ou menos assim nos últimos 12 meses. Então a gente já vai fazer aqui a nossa análise. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 12,15%. O patrimônio líquido dele está em 2,3 bilhões. O valor patrimonial 10,6 por cota, como eu já falei. E rentabilidade no mês de 2,17%. Mas isso daqui varia muito, tá? Então vamos abaixar aqui só para a gente ver algumas informações. Aqui você tem o histórico de dividendos do Maxi Renda, então eu vou colocar aqui para um ano, são 12 meses. A gente consegue ver a consistência dele aqui. Mês 6 de 2022, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui foi o mês que menos pagou, foi 0,08, um dividend yield de 0,80%, que nos dias de hoje ainda assim é o valor da Selic, que está super alto e muito mais acima da poupança também. Então, mesmo no mês que teve queda nos pagamentos, ainda foi acima, assim, na linha da Selic, né, acima da poupança. Então, um rendimento muito bom. E a média aqui está no 0,12, 0,11 reais, 0,11 centavos, perdão, que dá uma média de 1% ao mês, 1,5, 1,3, então muito legal. Lembrando que isso daqui também é isento de imposto de renda, então os dividendos aqui dos fundos imobiliários eles são isentos, então você realmente recebe 1%. Na Selic, na renda fixa, CDB e tudo mais, você realmente recebe 3,75%, só que você tem que descontar imposto, operação sobre operações financeiras e tudo mais, IOF, né? Aí vamos aqui embaixo. Esses aqui são os rendimentos, os dias que você recebeu, né? A data com e o dia de pagamento. Todo dia 15 aqui, do mês 6, no mês 5, dia 17 do 4, não foi dia 15, foi dia 17. Em março foi dia 14. Em fevereiro desse ano aqui foi dia 14 do 2, né? E aqui o valor da cotação e tudo mais, e o yield dela. E aqui o site Funds Explorer, ele faz uma comparação com a poupança. Então, obviamente que são estudos diferentes, são modalidades diferentes, mas é bem interessante a gente analisar isso aqui também. Na poupança, uma aplicação de 50 mil em 12 meses, você teria conseguido 3 mil reais de lucro, né, na poupança em 12 meses. Sendo que no fundo você teria uma valorização e um ganho de 62 mil reais, onde o lucro mesmo foi de 12.127 reais, ou seja, 5, 6 vezes aí acima a poupança. Muito melhor, né? Muito acima da inflação e tudo mais. E sendo que realmente ele é isento de imposto de renda, como eu falei lá no começo do vídeo, tá? Valorização do patrimônio, fora a valorização do patrimônio. Então você tem a valorização e os rendimentos, né? Como se fosse duas fontes de renda, digamos assim. Beleza? Aqui o valor patrimonial ele tá bem estável, né? Nos últimos anos a gente consegue ver isso aí. Aqui a gente tem a vacância do Maxi Renda, ocupação física e tudo mais. E aqui, cara, eu peguei um outro site que ele mostra um pouquinho do portfólio, né, do Maxi Renda. Então a gente consegue ver o portfólio, onde é que está diversificado ele, como é que tá digerido aqui esse fundo, os proventos, são os dividendos. E aqui embaixo você tem a composição de todos os fundos dele, de todos os investimentos, sendo que o fundo híbrido é um fundo que investe em imóveis e investe em títulos imobiliários também, tá? Então, essa é a composição dos fundos imobiliários híbridos. E aqui dentro a gente tem a apresentação institucional. No Funds Explorer, aqui embaixo, se você descer, ele tem
os documentos e relatórios. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só achar aqui. Aqui são os comunicados. Aqui você consegue ver os informes, relatórios, uma assembleia, enfim, tudo que o fundo está fazendo, tudo que os gestores estão fazendo para você sempre estar ali de olho. Então, aqui ele te dá toda uma base de relatório. Deixa eu subir aqui que eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que é isso aqui, ó, investimento ativo, como que está a classe em geral. 76% do Maxi Renda está em CRIs, 17% está em fundos imobiliários, ou seja, eles investem em outros fundos imobiliários também, 6% está em permutas financeiras e 1% está em caixa. Então ele está bem diluído aqui. E aqui você tem o ativo objeto também, residencial, que tipo de fundo imobiliário que os CRIs de crédito corporativo e os 25% aqui, 52% em crédito corporativo e 25% comercial. Tá? E aí você vê tudo isso daí nos relatórios. Então você tem que sempre dar uma analisada aqui. Eu vou até deixar o site aqui embaixo para você ver certinho, porque todo mês, a cada 2, 3 meses está sendo atualizado isso, então você está sempre de olho no que está acontecendo. A exposição, qual que é a margem, qual que é a segurança que eles têm, qual que é a exposição dos fundos que eles têm, qual que é o tipo de fundo que eles têm, e assim eles vão fazendo todo o desenvolvimento aí do fundo. Beleza, pessoal? E é basicamente isso, tá? Só queria mostrar aqui pra vocês. E agora a gente vai à grande pergunta, né, do começo do vídeo, que é quanto que rende de fato. Então, até deixei aqui em cima, que a gente pegou aqui 1.000 cotas, que vai dar no valor de R$10.820, né? E no dia de hoje, sendo que o último rendimento foi de 0,12, como eu havia falado no começo do vídeo, que dá 1,10%. Então, para você ter 1.000 cotas de Maxi Renda, você precisa de R$10.820, que daria uma renda mensal de 120, que é 1,10% acima da poupança, ali batendo de frente com o Selic também, até um pouquinho acima, porque você não tem que pagar imposto de renda sobre isso. E é um investimento bem seguro até, né? Se você fizer a sua análise certinho, você vê que é uma composição bem estruturada, tá bem diversificado ali e tal. Você tem que ver por conta própria isso daí. Mas na minha opinião é um fundo bem legal, bem seguro também. E uma rentabilidade muito boa, tá? Então, 1.000 cotas, R$10.000, com rendimento de 1,10%, R$120. Agora, se você quiser ter um pouquinho mais, vamos colocar que você tem 10.000 cotas. Você tem R$100.000 em Maxi Renda. Você receberia por mês 1.200, né? Isso consistentemente, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você já tem praticamente um salário mínimo aí todo mês garantido na sua conta, tá, pessoal? Então, basicamente isso. Se você gostou do conteúdo desse canal, peço para que você se inscreva. Vai ter mais conteúdo sobre fundos imobiliários, investimentos de baixo risco, alto risco, médio risco. A gente vai falar sobre empreendedorismo e um monte de outras coisas. Fechou, pessoal? É isso aí, tamo junto. Qualquer coisa comenta aqui embaixo. Valeu!